Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Jesus Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo transporte sobre as nossas vidas, né? Às vezes a gente olha assim, quarta-feira, cansativo, dia vim aqui na casa do Pai, às vezes trabalhou muito, muitos problemas, preocupações, mas hoje eu tenho uma palavra para vocês, uma palavra de Deus para que vocês possam entender o que Deus quer de nós, né? Aqui o tema é onde você está. Se a gente for estudar a Bíblia, a gente pode perceber que o nosso Deus é um Deus que se preocupa com a gente, quer saber como você está, aonde você está, o que você está fazendo, e aí hoje nós vamos ver isso. Nós vamos começar por Apocalipse 3, 19 e 20, amém? Vou abrir a Bíblia aqui também junto com vocês, com os meus irmãos. Eu demoro um pouquinho, porque quando eu fico com a mão ocupada, eu demoro um pouquinho para pegar a Bíblia aqui. Apocalipse 3, 19 e 20. Essa palavra é poderosa. O Senhor Jesus deixou registrada para nós. É muito importante. Guarde ela no teu coração. Guarde ela na mente. Anote na parede da tua casa, na sua geladeira, nos umbrais, aonde você estiver olhando, para nunca esquecer dela. A inerrante palavra do Senhor nos fala assim, Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e disciplino a todos que amam. Então, se você está sendo disciplinado e repreendido, é porque o nosso Deus te ama. Ok? Seja zeloso e arrependa-se. Duas coisas que ele pede para a gente. Zeloso. Zeloso com o quê? Intimidade com ele. Intimidade com Deus. E arrependa-se, porque nós somos falhos. Às vezes a gente erra, mas nós temos um advogado perante o Pai. Quem? Jesus Cristo. Então, arrependa-se, ok? Eis que estou à porta e bato. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é isso, gente? Intimidade. Intimidade. Deus está tocando no meu coração, já tem 2 semanas sobre isso, de intimidade. Ter intimidade com o nosso Deus. A gente anda muito preocupado, coisas materiais, tribulações, e a gente tem muita coisa no nosso coração e na nossa mente que nos deixa atribulado. Mas Deus quer uma intimidade conosco. Amém? Vamos orar? Abaixa as nossas cabecinhas para que a gente possamos orar juntos. Abaixar nossa cabecinha para desvaziar a nossa mente e estar ligado a Ele, que tem toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ele. Senhor meu Deus, soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa de oração, Senhor. Peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu não sei como estão os meus irmãos, não sei, mas hoje a palavra Ele quer ter intimidade contigo. Deus quer ter intimidade com cada um que veio aqui, quem que está ouvindo essa pregação. Ou então, Pai, eu lhe peço a Ti, Senhor, visita com o Teu Santo Espírito, faça morada, Senhor, muda o que tiver de mudar, mas que possamos andar na Tua presença com intimidade contigo, Senhor. O Espírito Santo de Deus está próximo, não está longe. Ele está aqui.
Ele está batendo na porta e está pedindo para que você abra a porta do teu coração, da tua mente, da tua vida, que Ele possa fazer morada nos nossos corações, Senhor. Então, lhe peço a Ti, Pai, faça morada nos nossos corações, Pai. Tira, Senhor, meu Deus, o que estiver atrapalhando a minha intimidade contigo, Senhor. Peço a Ti, meu Deus, que tire, Senhor, meu Deus, o que estiver atrapalhando a intimidade dos meus irmãos, Senhor. Trata com eles no particular, Senhor. Faça, Senhor, meu Deus, o Teu mover espiritual, Senhor. Rogando a Ti, Senhor. Peço a Ti, meu Deus, que essa palavra, Senhor, meu Deus, que vai ser desenvolvida hoje, a revelação da Tua palavra, a relação viva, a revelação vivida, Senhor. Lhe peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que não se perca, ó Pai, na mente, ó Pai, de tantas coisas, tantos afazeres, Senhor, mas que seja colocado, Senhor, na mente dos meus irmãos, cravado, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, para que não esqueça, Senhor, de buscar intimidade contigo, Senhor. Essa é a oração que eu lhe faço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos aqui, né? Intimidade. A Bíblia toda, ela fala de intimidade. Mas por que a Bíblia fala de intimidade? Vamos em Gênesis para ver o detalhe importantíssimo. Gênesis 3, 8 e 10. Diácono, coloca aqui, por favor. Gênesis 3, 8 ao 10, isso. E depois o 23 e 24. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E respondeu: ouviu a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui começa a saga do homem. O homem ali, no caso, é o Adão. Por Adão entrou o pecado. Por Adão, hoje nós temos toda essa carga de tribulação que a gente tem hoje. Tem que trabalhar, tem que correr atrás. Trabalho não é maldição, é bênção. Mas a gente tem uma dificuldade maior de vencer, porque a gente precisa de mais força, precisa de mais vigor, e sem Deus fica tudo mais difícil. Então, ali começa a saga do homem, e ali houve separação de Deus com o homem. O que aconteceu? O homem sem Deus começa a ter situações que levam ele ao pecado. A gente pode perceber algumas coisas que a gente já viu na Bíblia. Vamos rodar um pouquinho a Bíblia, vamos pensar um pouquinho. Quando Adão saiu, ele saiu da presença de Deus, né? Vamos ler aqui Gênesis 3, 23 e 24. Olha só. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem foi banido da presença de Deus. Mas era isso que Deus queria? Não. Deus descia toda tarde para ter intimidade com Adão, para conversar com ele. Isso é intimidade, uma intimidade espiritual, andar com ele. E aí o Adão começou a viver a vida dele, só que agora uma vida não mais na presença do Deus como era, ou seja, pouco mais difícil.
Hoje, por exemplo, para a gente poder buscar a Deus, a gente tem que ter uma força de vontade para buscar a Deus, porque tudo vai levar para a gente fazer o quê? Eu não quero ir para a igreja, que eu estou cansado. Eu não vou no domingo no culto, porque está muito cedo, eu quero acordar tarde. Eu não vou na Projeto Água da Vida, porque sábado eu preciso fazer as coisas. É mais difícil. E aconteceu isso com Adão, na hora que ele saiu da presença de Deus. Porque Deus teve separação devido ao pecado. Amém, amada igreja? Mas aí o que acontece? Nessa separação, Deus sempre querendo o homem para perto de ti, sempre querendo ter essa intimidade, sempre querendo ter esse prazer de estar perto do homem, ok? Então ele tinha esse querer, queria saber como o homem está, por isso que ele falou, onde você está? O que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo nas horas vagas? Deus sabe, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente, então Ele sabe o que você está fazendo de certo e de errado, mas Ele quer saber de você. Só que, conjecturando uma situação, será que se Adão chegasse para Deus e falasse, Deus, eu errei aqui, estou conjecturando, não está na Bíblia não, tá gente? Eu errei aqui, me perdoa, minha esposa também errou, a gente teve um erro, o que a gente pode fazer para poder corrigir esse erro e continuar com a intimidade dele, contigo? Será que Deus não iria dar essa oportunidade para ele? Bem, pela Bíblia, Deus dá todas as oportunidades ao ser humano. Só que o Adão, que a gente viu lá, se a gente for ler as Escrituras Sagradas, a gente vai perceber que Adão ficou falando da mulher, aí a mulher falando da serpente, ficou naquela coisa ali, mas não teve arrependimento, não teve arrependimento. Então teve separação devido ao pecado, e não teve arrependimento. Aí seguiu a história, chegou uma situação tal que a maldade do homem estava tanta, que o homem estava fazendo coisas terríveis, e Deus chegou e falou, me arrependi de fazer essa criação, me arrependi de fazer o homem, vou matar todo mundo, vou acabar com tudo. Só que tem um detalhe, gente, Noé, homem justo, perceba, todo mundo fazendo errado, mas o Noé, homem justo e reto perante Deus, a Bíblia relata isso. O que ele fez? Ele só quis a presença de Deus, e aí o que Deus fez? Noé, vou fazer uma arca, vocês conhecem a história, vou fazer uma arca, e ele foi lá, quando Deus pediu para ele fazer uma arca, pela intimidade dele, pela fé dele, ele foi lá e começou a fazer a arca, com a inteligência do Senhor dado, com as provisões que Deus deu na vida dele, ele foi fazer uma arca, para as pessoas que eram do mundo, que estavam andando segundo a consciência do mundo, esse cara é doido, esse cara não bate bem, fazendo arca onde não tem água, fazendo um barco gigante onde não tem água, não era isso que aconteceu? E ainda mais que, quando a arca estava pronta, ainda Deus deu a chance de arrepender, mas quando você está com muita iniquidade no teu coração, o pecado está impregnado na tua alma, você não busca o arrependimento. Lembra de Adão? Que não pediu perdão. Aconteceu a mesma coisa. O que Deus fez? Colocou a família de Noé dentro da arca, fechou a arca. Quem fechou a arca, gente? Foi Deus. Não vou abrir a Bíblia toda hora, tá, gente? Porque se eu for abrir a Bíblia, eu não vou a noite toda. Só estou dando exemplo. Então, o que aconteceu? Foi salvo e começou uma nova geração. A partir de quem? De Noé. Amém? O
que Deus achou em Noé? Homem fiel e justo, intimidade, busca da presença de Deus. Amém? E seguiu a vida. Depois Deus veio a quem? Apareceu a quem? Abraão. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Isso, se alguém chegasse para você assim, ó, vende tudo, de tudo, pega um carro e vai embora, e você não vai saber para onde você vai, você faria isso? Ouvindo a voz de Deus, você faria isso? Vende tudo e vai? Isso é intimidade, gente. Quando você recebe a intimidade, você sabe que Deus está falando com você, e você faz. E o que ele fez? Pegou a esposa dele, Sarai, Abrão e Sarai foram, junto com o seu sobrinho Ló, e foram para a terra. Estou dando um resumo. O que Abrão tinha? Intimidade com Deus, né? Nossa, intimidade com Deus. Enoque. O que aconteceu com Enoque? Morreu? Deus tomou para ele. Está lá deixa eu ver aqui. Gênesis 5, 24. Deus tomou Enoque para ele. Ele não viu a morte carnal. Por quê? Porque Deus achou graça em Enoque. Intimidade com Deus. Por que eu estou dando esses exemplos? Para dizer assim, gente, o que Deus quer de nós? Intimidade. Quer que você chegue para Ele, Deus, eu pequei, me perdoa, eu não vou pecar mais, eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu quero estar na Tua presença, eu quero ter a Tua presença, independente de qualquer situação. É isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente ande com Ele, do lado dEle. Entenda isso. Isso é muito importante. Abraão foi, recebeu uma bênção do Senhor, falou que dele iria fazer uma grande nação. Ele chegou a ver essa grande nação? Não, mas ele teve fé. O que Abraão fazia? Levantava altar para Deus. Na Bíblia, Abraão levantou 4 altares. A gente não vai ler, porque senão demora muito. Abraão levantou 4 altares descritos na Bíblia, sendo que 3, Abraão levantou sem Deus pedir. Por quê? Adoração a Deus. A gente precisa que Deus peça para você fazer coisas para se aproximar dEle? Não. Louvar a Ele, bendizer o nome dEle, dar graças a Ele, levantar um altar na tua casa, fazer um culto na tua casa, isso é adoração a Ele. Ele não vai pedir para você. Abraão, 3 vezes, não foi pedido para ele, que ele fizesse um altar, no coração dele, de gratidão, de amor ao nome de Deus, ele foi lá e fez o altar a Deus. No 4, Deus provou ele, lembra? O que aconteceu? Ele pegou o filho da promessa, Isaque, filho da promessa, e pediu que levasse a ele para um local para fazer o holocausto. Quando Abraão foi tocado, Deus viu no coração dele que mesmo que o único filho dele da promessa, que nasceu da Sara, e a Sara era estéril, e Deus tinha dado a ele falou, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso quem falou foi Jó. Mas Abraão também fez a mesma coisa. Quando ele iria sacrificar
o seu filho, o único filho, o filho da promessa, Deus manda um anjo do Senhor e provê um cordeiro para ele. Um cordeiro para ele. Então, quando você tem intimidade, você tem dependência de Deus, você confia nele, você dá o passo de fé, você anda na presença dele. Se Deus colocou para você fazer, você faz. Se Deus falou com você para não fazer, você não faz. Amém? Eu estou dando esses exemplos, são vários, mas estou dando esse exemplo, por quê? Para você entender como você deve ter intimidade com Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. O povo cresceu, foi para o Egito, não é isso? Chegou lá no Egito, o faraó começou a oprimir o povo, porque o povo estava crescendo maior, estava tendo um povo maior, o povo hebreu estava tendo maior do que o povo egípcio, e estava com medo de ter rebelião. Então eles colocou escravidão, servidão pesada sobre o povo hebreu. O que aconteceu? Deus ouviu o clamor do povo, preparou Moisés. Moisés foi criado pelo faraó, ali dentro da realeza. Depois o sangue dele percebeu que estava acontecendo um problema sério, porque ele viu a servidão, o coração dele era hebreu, ele matou um egípcio, teve que fugir, foi cuidar de cabra. Tudo isso que aconteceu com Moisés, foi para quê? Preparação para ser guerreiro, preparação para saber andar no deserto, preparação para liderar, preparação para ter paciência, preparação para poder fazer o quê? Libertar o povo, guiar o povo. Amém? Olha só que detalhe importante. É muito importante isso. Primeira vez que Deus se revelou o seu nome foi a Moisés. Isso aí está em Êxodo 3, 13 e 14. Êxodo 3, 13 e 14. Primeira vez que o nome do Senhor foi revelado pelo próprio Deus a Moisés, foi nesse momento. Moisés perguntou, qual o nome que eu vou falar para o povo do nome do Deus? Até hoje a gente sabe, né? O eu sou. Significa dizer, eu sou, significa dizer que ele não tem. Ele é hoje, será, e anteriormente ele foi. Ou seja, ele sempre é o atual. É o nosso Deus, eu sou. E foi revelado a Moisés o eu sou. E ele libertou o povo através das pragas. Amém? Libertou o povo através das pragas. O que aconteceu também? Aconteceu um fato bem interessante. Na hora que estava indo para a terra prometida, 40 anos no deserto, o povo saiu do Egito, mas tinha mente escrava. Muita gente hoje tem mente escrava, tá, gente? Às vezes você se batiza nas águas, mas sua mente é escrava, ainda está no mundo. Batiza, mas não tirou toda a escravidão do mundo, aquele peso. E aí Deus se rebelou contra aquele povo e falou o seguinte: vou matar todo mundo e vou começar por você, um outro povo separado. Mas olha a intimidade de Moisés com Deus. Vamos ler? Êxodo 33, 11, 15 e 17. Vamos ler, por favor. Marco, coloca aí para mim, por favor. O Senhor falava com Moisés face a face. Isso é intimidade. Com quem fala com o seu amigo. Se você tem intimidade, você é amigo de Deus. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nu,
não se afastava dele, ou seja, ele percebia que tinha intimidade e queria ficar perto. Por que ele queria ficar perto? Para aprender dele. A gente tem que ter aprendizado. Quando a gente está na presença de Deus, a gente quer sempre mais, e a gente quer ficar perto de pessoas que têm intimidade com Deus. Moisés foi sucessor, né? Mas, vamos lá, 15. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Olha só, o que ele está revelando nessa passagem? Moisés não queria as bênçãos, as maravilhas de Deus. Às vezes, igreja lotada fica querendo bênçãos, maravilhas de Deus, mas a intimidade é você querer a presença dEle. Não importa se Ele faz milagre ou não faz milagre, é tudo para Ele, Ele pode tudo, mas é Ele que decide. Não posso ficar cobrando milagre ou correndo atrás de milagre. Eu quero a intimidade com Ele. Deus faz milagre na tua vida, mas Ele não faz o milagre por fazer o milagre para você ficar, fez o milagre. Não, Ele faz o milagre para você fortalecer a sua fé. O milagre é para fortalecimento da sua fé. O milagre é para isso. O milagre não é para você se engrandecer que recebeu o milagre. Então, aqui Moisés está dizendo o seguinte: busque ao Senhor seu Deus de forma de intimidade, de tal forma que seja chamado amigo de Deus. Concorda comigo? Não os milagres, porque aqui na palavra estava falando o quê? Estava falando o seguinte: Deus falava assim, vamos pegar aqui o 17, né? Terminar de ler, né? O 17. Isso, 3:17. O Senhor disse a Moisés: farei isto que você me falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu conheço pelo nome. Ou seja, ele que falou com Deus de forma como um amigo, e mudou o coração de Deus relacionado ao povo, porque o Deus já queria destruir aquele povo. Por quê? Dura cerviz, mente de escravo. Um povo de mente de escravo. Então a gente não pode andar com mente de escravo, a gente tem que andar com mente de quê? De amigo de Deus, com intimidade com Ele, andar na presença dEle. Então a gente pode perceber que o favor de Deus é alcançado quando você tem intimidade com Ele. Não podemos buscar os milagres. É importante? Sim, o milagre é importante, mas a gente tem que buscar quem? O dono dos milagres. A presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Entende, gente, que só foram alguns exemplos, poderia falar de mais alguns, mas não vou falar de mais alguns, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Então vamos para o Novo Testamento. Eu queria ver com vocês um upgrade que Jesus revelou para a gente. É a primeira vez que Jesus revelou uma coisa muito importante para nós. E eu queria que vocês fizessem o seguinte, se desse para vocês fazerem comigo. Mateus 6, de 9-3, é a oração do Pai Nosso. Vamos chegar de perto, dar as mãos, tentar dar as mãos? Vamos orar a oração do Pai Nosso? Vamos? Quem estiver pertinho, se não puder, tudo bem, mas vamos ficar de pé e orar a oração do Pai Nosso, para que vocês possam entender o que Deus tem revelado para a gente. Amém? Se puder, vocês ficar pertinho, amém. Se não puder, tudo bem. Mateus 6, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. O que Jesus revelou nisso? Nós, além da intimidade, nós temos um Pai. Pode sentar agora. Além da intimidade que Deus quer, Ele não quer uma intimidade separado. Nosso Deus não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Ele é seu Pai, é o meu Pai. Abba Pai. Abba Pai, meu Pai. Jesus revelou que agora o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é aquele que cura, aquele que salva, aquele que te anima, aquele que te dá força, aquele que te revigora. Esse é o nosso Deus. Olha só, a revelação do Novo Testamento te deu uma impulsão mais forte, te deu uma ligação mais íntima com Deus. Deus não é um Deus de longe, Ele não está longe, Ele não está nos céus lá longe, num trono muito longe. Ele quer estar aqui pertinho de você, Ele quer estar aqui com você, Ele quer que você converse com Ele na tardezinha, Ele quer que converse com Ele quando você está irado, quando você está brabo, ou quando você está doente, quando você está... Oh Deus, o que eu estou fazendo? Por isso que Ele está perguntando onde você está. Por que Ele está perguntando onde você está? Porque a gente está ficando distante de Deus. Concorda comigo? Essas correrias da vida que a gente tem, a gente consegue ficar distante de Deus. E Ele está perguntando hoje para nós. E nós somos família de Deus. Nós somos família de Deus, gente. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Perceba qual é o peso espiritual disso. Nós temos um Pai, nós temos um irmão chamado Jesus Cristo, o primogênito do Pai. Nós sermos irmãos em Cristo Jesus. Olha só o que Deus revelou para a gente no Novo Testamento. Jesus revelou no Novo Testamento para a gente. Que nós temos um Pai e nós temos uma família. A família. Olha só, para a gente fechar, vamos ler Efésios 2, 18 e 19, para você perceber o que eu estou falando. Efésios 2, 18 e 19. Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Amém? Assim vocês não são mais estrangeiros, e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha a revelação, família de Deus, nós somos da família de Deus. Você não é mais estrangeiro, você não é mais criatura de Deus, você é filho de Deus. No mundo fala o seguinte: todos são filhos de Deus, e a palavra combate isso. Não são todos. Quando você não aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você não é filho de Deus. Você é... fugiu a palavra. Criatura, obrigado, diaconisa Silva. Criatura de Deus, fugiu mesmo a palavra, criatura de Deus. Então, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo e começa a andar em intimidade com Ele, você se torna filho de Deus, e você faz parte da família de Deus. Isso é um poder espiritual maravilhoso, sobrenatural, grandioso nas nossas vidas. Eu coloquei aqui, intimidade com Deus, demanda no mínimo, gente, isso aqui é importante, intimidade com Deus demanda no mínimo, vamos ver se vocês concordam comigo, tempo. Para ter intimidade com Deus, você tem que ter tempo, você tem que separar um tempo precioso para Deus, ofertar a Ele um tempo. Conhecimento,
Meu povo peca por não ter conhecimento. Se você não tem conhecimento, você peca. E nem vai saber que pecou. E não tem como dizer que você, Senhor, eu não sabia. Não tem isso. Porque a palavra está aqui. Revelada, fácil, em quase todas as línguas. Então você não tem como dizer, eu não sabia. Então você precisa ter conhecimento. Buscar conhecimento. Lembra da EVE? Por que a gente vem aqui na EVE? Para buscar conhecimento. Quando você busca conhecimento, você não é enganado pelos os falsos profetas, que hoje tem muito. Quando você olha para um falso profeta, você conhecendo a verdade, e a verdade te liberta, você fala, esse aqui é falso profeta, eu não vou por esse caminho. Porque conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Empenho e prática da palavra. Não adianta conhecer a palavra. Tem que praticar. Se eu conheço a palavra e não pratico, não adianta. Tem que praticar. Ou seja, abrir a porta do seu coração para a revelação de Deus, escrita e exemplificada através do Senhor Jesus Cristo. Revelação de duas formas. Deus não se limitou a fazer o Velho Testamento. Ele mandou o filho dele vir aqui e falar, ó, filho, vai lá, ensina esse pessoal o caminho que eles devem andar, ensina, mostra para ele, revela, me revela para eles, não é isso? Me revela para eles. Se eu conheço Jesus, eu conheço o Pai. Então eu preciso conhecer Jesus para eu conhecer o Pai. Quando eu conheço Jesus, eu conheço o Pai e sei o caminho aonde eu devo seguir. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Entende? É maravilhoso isso. É muito maravilhoso, gente. É coisa sobrenatural. Vamos ler de novo Apocalipse 3, 19 e 20, para a gente fechar, que foi o texto base, né? Agora vocês vão entender melhor o texto base. Vamos lá. Apocalipse 3, 19 e 20. Passamos toda a Bíblia e voltamos de novo em Apocalipse. Fomos lá no Gênesis e voltamos de novo em Apocalipse para entender o que Jesus está falando. Agora a gente entende, não entende? Então fala assim, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Entende? Portanto, seja zeloso e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Intimidade. Intimidade com Deus. Essa é a palavra para a sua igreja, para mim e para vocês. Sem intimidade com Deus, a gente não rompe. Sem busca de intimidade com Deus, não adianta. Não adianta você buscar na internet, não adianta você buscar louvor, não adianta nada. Aí eu coloquei aqui alguns passos que eu pedi, Espírito Santo, me dá alguns passos para que a gente possa aumentar a nossa intimidade. Ele me deu 7 passos. Eu fui escrevendo, olha só os passos. 7 passos para fortalecer a intimidade com Deus. 7 passos. Pode ter mais, mas o Espírito Santo me deu 7. 7 é um número que é muito importante, ok? É a plenitude. 7 passos. Primeiro, priorize o reino dos céus e a sua justiça. Isso está em Mateus 6,33. Jesus falou, priorize o reino dos céus. Independente das tribulações, independente do que você passa na vida, independente do que está acontecendo, priorize o reino dos céus, que não é comida e nem bebida. Ok? Priorize o reino do céu. Segundo, mantenha a leitura diária e regular das Escrituras Sagradas, pedindo o Espírito Santo para te direcionar. Direcione, não ler por ler, mas ler de forma espiritual, pedindo direção do Espírito Santo.
Separe um momento de oração eficaz no seu dia, abrindo o seu coração para Deus, sendo sincero, seja sincero para Ele. Lembra de Adão? Se Adão fosse sincero, talvez a gente não teria tanto problema, né? Então, e pedindo que o Espírito Santo te guie a ter mais intimidade com Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele a gente não encontra o Pai. Jejum pelo menos uma vez por semana. Não alimente vícios carnais que destroem sua comunhão com Deus. Vocês sabem o que é vícios carnais? Coisas da carne. Gálatas 5 está lá, ok? Não deixe de congregar na igreja que anuncia o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. A verdade e a vida, ok? Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Então, você congrega numa igreja. Nós congregamos aqui porque nós vemos que nós pregamos quem? Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Não olhe para as pessoas e situações terrenas, dentro e fora da igreja, mas foque no alvo que é Cristo. Porque se você olhar para as pessoas, elas erram. Se olhar para as situações, você desiste. E aí você afunda, igual Pedro no barco. Você olha para Jesus, anda na água. Se você destoar um pouquinho de Jesus, você começa a afundar. Então, a mesma coisa acontece dentro da igreja e lá fora. Tribulações vão vir? Vão vir. Perseguições vão vir? Vão vir. Palavras torpes ao seu encontro vai vir. Mas quem é o juiz? É Deus. Meu é justiça. Meu é a ira. Então deixa para Ele resolver. Deixa para Ele resolver. Não se inflame. Não se afaste de Deus por causa de pessoas. Não se afaste de Deus por causa de situações. Não se afaste. Deus só quer intimidade contigo. Só quer andar contigo. No mais, os milagres vão vir. A sua força vai ser revigorada. Você vai voar como águia. E não vai saber por que está fazendo isso. Porque vai ser Deus fazendo por você. Amém, amada igreja? Vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, a sua igreja está aqui, Senhor. As pessoas possam estar ouvindo esse culto, Senhor. Ô Pai, alcança, Senhor meu Deus, as pessoas, Senhor meu Deus, que precisam dessa palavra. Precisa saber, Senhor meu Deus, que Deus quer saber, Deus quer ter, Deus quer estar junto dele, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, a palavra de hoje, Senhor, revelada pelo Teu Santo Espírito, é intimidade, Senhor. Vamos buscar intimidade. Ó Pai, peço a Ti, Pai, me repreenda, Senhor, me exorte, me coloque, meu Deus, numa situação que eu possa estar buscando a Ti, Senhor, intimidade contigo, Senhor. Ó Pai, que o reino dos céus esteja em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Rogo a Ti, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor meu Deus, tenha um significado espiritual para cada um que veio, cada um que está assistindo, Senhor, e que possa ter transformação de vida, transformação de mente, Senhor meu Deus, e que as pessoas possam, sim, meu Deus, receber o melhor de Ti, através da Tua intimidade, em andar contigo, caminhar contigo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, quebra qualquer situações contrárias, Senhor, que possa quebrar a intimidade dos meus irmãos, Senhor, e que a palavra hoje, Senhor meu Deus, onde você está, possa ecoar no coração dos meus irmãos, e eles entenderem, Senhor, que Deus está esperando por eles.
eis que estou à porta e bato. Ó Pai, rogo a Ti, Pai, que Teu Santo Espírito, ó Pai, convença do juízo, do pecado e da justiça, e que possamos andar em santidade, buscar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, essa oração que eu lhe faço, meu Deus, da Tua palavra, Senhor, colocada para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus.